Os sintomas da intoxicação alimentar geralmente afetam o estômago e intestino, sendo que o sinal mais comum é a diarreia. Mas a pessoa também pode apresentar náusea, vômitos, dor abdominal, cólicas e febre. Esses sintomas podem começar dentro de horas após a ingestão do alimento contaminado, mas pode demorar dias ou até mesmo semanas em alguns casos. A intoxicação alimentar geralmente dura de 1 a 10 dias. Tudo depende do organismo que infectou a pessoa e quais as condições de saúde dela no geral. Entre as complicações de uma intoxicação alimentar estão a desidratação severa e infecção mais grave. No verão é muito comum o alimento, pelo fato da temperatura, ele ter uma facilidade de ser contaminado pelas bactérias, né? Principalmente a salmonela, a clostridium, a Staphylococcus aureus. Elas contaminam o alimento e a pessoa às vezes ingere aquele alimento contaminado e se contamina. E aí pode levar uma consequência de cólicas intestinais, diarreia e pode ocasionar até uma desidratação. Marisa explica que a intoxicação alimentar pode acontecer com alimentos que são deixados ao ar livre ou que ficaram armazenados por muito tempo. Às vezes, ela acontece quando a pessoa não lava as mãos antes de tocar na comida. Frutas e vegetais frescos podem ser contaminados se forem lavados ou irrigados com água contaminada por dejetos de animais ou esgoto humano. Qualquer alimento pode causar intoxicação alimentar, mas alguns têm mais tendências a ser contaminados por bactérias. Os vegetais também podem ser contaminados, as verduras podem ser contaminadas, frutas, principalmente as que têm uma atividade de água maior, são aquelas frutas, por exemplo, morango. O morango ele tem uma atividade de água muito grande, então às vezes é fungo, às vezes bactérias, né? E aí ele pode também contaminar o indivíduo após a ingestão. Podem já vir contaminados, às vezes até da lavoura, né? Onde é plantado, porque a maior fonte de contaminação nossa é a água. Porque às vezes eles utilizam uma água de córrego, uma água que está cheia de coliformes fecais, né? Que nós chamamos de fezes humanas, fezes de animais. E essas fezes podem contaminar os alimentos, também pode estar com bactérias, né? Porque dentro da gente também nós temos muitas bactérias. Só que nós temos bactérias que dentro do nosso interior, nosso intestino, elas não proliferam, não fazem doença. Mas quando ela se torna fora do intestino, que ela se torna anaeróbica, aí ela tem uma fermentação, ela cresce mais e aí ela pode ser contagiosa. A nutricionista explica que se a pessoa esquecer o alimento perecível fora da geladeira, mesmo que aparentemente não apresente um aspecto de estrago, ele pode estar contaminado e pode ser mais seguro descartar. A rotina de refrigeração dos alimentos deve ser respeitada para evitar intoxicações. Altas temperaturas, elas contaminam os alimentos. O que é importante? É importante que a pessoa, nesse verão, que ela mantenha os alimentos armazenados mais em geladeira. Né? Congelar é importante para não perder o alimento. Se não vai utilizar, vai ficar muitos dias na geladeira, não, vão congelar, porque em baixa temperatura a bactéria não vai proliferar, entendeu? Aí ele pode tirar aquele alimento depois e ingerir imediatamente. No verão tem uma tendência maior para a intoxicação alimentar por causa da temperatura, que as bactérias que contaminam mais os alimentos são bactérias que elas têm uma afinidade por altas temperaturas. Então o que acontece? Já nós sabemos disso, todo mundo já sabe, não vamos deixar alimento fora da geladeira, né? Uma forma também de evitar a intoxicação alimentar é estar sempre lavando as mãos. Né? A forma de preparação dos alimentos, manter o local que está preparando os alimentos higienizados, higienizar bem os alimentos antes da preparação é muito importante, né? Deixar, por exemplo, os alimentos de molho às vezes com vinagre ou até mesmo um hipoclorito, né? Uma água oxigenada. Quando a gente está falando de bactéria, o interessante é que a gente coloca um hipoclorito. Entendeu? Quando a gente fala em agrotóxico, a gente fala de bicarbonato, a gente fala de vinagre, a gente fala de água oxigenada. Para quem vai para a praia neste período, Marise reforça:
O cuidado deve ser redobrado com os alimentos dos vendedores ambulantes e com a higiene pessoal. Onde tem mais risco de intoxicação alimentar, porque as pessoas estão muito voltadas no lazer, né? Esquece às vezes de uma higienização das mãos e come em qualquer lugar, porque às vezes fica na praia o dia todo e aí chega, está com fome, entra em qualquer lugar e come. E pelo fato também da alta temperatura, porque as bactérias, né, proliferam mais em altas temperaturas e é onde tem um calor maior. E a forma de preparação dos alimentos também, pelo fato de ter muita gente, às vezes as pessoas de restaurante, nem todo restaurante tem aquela correto, né, na higienização, e isso tudo facilita para a intoxicação. Quando for para a praia, leva sempre frutas, verduras, né? Não tem vergonha de levar no isoporzinho, uma bolsa térmica, não fica comendo qualquer coisa que passa perto, né? Tem que tomar cuidado, às vezes tem praias que também não tem uma rede de esgoto, fica longe dessas praias também, isso também ajuda para a contaminação, que você sai dali infectado já e já pega num alimento, já põe na boca, ingere, você ingere uma bactéria. Então, assim, tem que estar sempre atento a essas coisas. No verão, a gente tem que estar muito atento à alimentação e ingerir bastante água.